Bom, boa noite, né? Primeiro agradecer aí o convite, né, do professor Afonso para fazer essa explanação aqui do case, né? Eu fui orientada pelo Afonso no meu mestrado profissional na Unifor em administração, né? A minha área de formação, já falando aqui de mim, nós vamos falar de transformação digital, né? Falando um pouquinho aqui de mim, eu sou diretora de TI e Transformação Digital do Grupo Cearense. A minha formação é computação na Unifor, mas desde a minha formação eu fui sempre com a tecnologia, mas dentro do Grupo Cearense eu passei por diversas áreas. Aliás, fui, né, gestora, inclusive da área de pessoas, né, que me ajudou muito, inclusive nessa visão do que são as pessoas junto com a tecnologia, de como elas são importantes para a transformação digital, também na área de gestão e processos, então, né, já tenho aí uma trajetória e, como eu disse, sempre com foco, né, na tecnologia como um meio, né, a Cearense, vou falar aqui um pouquinho da Cearense, né, uma empresa, como o nome está dizendo, que nasceu, né, no Ceará, mas hoje tem um faturamento anual de 6 bilhões de reais, uma base de clientes de mais de 16 mil clientes, né, fornecedores, mas gera mais de quase, nós estamos com quase 5 mil colaboradores diretos e a siderurgia tem uma expansão aí, então em colaboradores indiretos, empregos indiretos chega a mais de 40 mil. Então, assim, um grupo que está fazendo 45 anos, agora em outubro, e, como eu disse, apesar de ter nascido no Ceará, né, temos duas unidades, são três empresas, na realidade nós somos cinco empresas e um instituto, né, o instituto que trabalha aí com toda a parte social, de ações sociais e responsabilidade social. Mas tem empresas no Ceará, como eu disse, depois com a expansão no Pará e Tocantins, onde Tocantins tem a Sinobras Florestal, que é a empresa de reflorestamento do grupo. Então, assim, uma empresa que cresceu muito, né? Assim, o nosso fundador tem aquela história, né, bem inspiradora de uma pessoa que saiu do interior do Ceará e construiu aí uma empresa que contribui com o desenvolvimento econômico e social do país, né, com toda a sua sustentabilidade, também econômica, social e ambiental. Então, só para a gente fechar, entender um pouquinho o que é o Grupo Açarense, que com tudo isso, que já deu para perceber, a siderurgia, o segmento de aço, são empresas tradicionais, né, que a gente chama, a gente não está falando aqui de startup, né, não está falando de tudo que a gente é, está vivendo e vive agora, sim, no presente, né, mas desde a pandemia com muita força. Então, quando a gente fala de transformação digital, esse é um conceito que eu gosto, porque a gente, às vezes, se acha que transformação digital é digitalizar o que está no papel, né, para ir para o PDF ou fazer algum tipo de, simplesmente, de automatização, mas a transformação digital, um conceito que eu gosto é da destruição, como está aqui, deixa eu só tirar um pouquinho aqui do meio. Pronto. Transformação digital é a destruição criativa em rede dos modelos de negócio tradicionais provocada pela maturidade das plataformas digitais. Então, essa é uma definição do Silvio Meira, né? Acredito que vocês conhecem o Silvio Meira além. Aqui eu coloquei cientista e fundador do César, mas ele é professor da UFPE, né? Dos fundadores do Porto Digital. É um cara, um cientista da computação dos mais renomados no Brasil, com certeza, e também no mundo. Então, a visão dentro do Grupo Acerense de transformação digital é essa: a gente transformar a nossa estratégia, né, por meio do digital. Então, como a gente tem o mercado do aço, quem são os nossos clientes, onde eles estão e fazer essa transformação da nossa estratégia. Como eu disse, isso para aqui já é o case que eu vou falar para vocês, que é do Oca Lab, né, um laboratório de transformação digital que a gente tem aqui, a marca, mas acho que fica melhor explicar como isso começou, né? Então, lá no planejamento estratégico de 2021 do Grupo Açarense, 2021 a gente estava ali já na segunda onda de pandemia, mas o ano de 2021 ele foi muito importante para o mercado de siderurgia, em questão de resultados financeiros, principalmente, e também de demanda, né, muito alta. Assim, todos os commodities e toda a construção civil foi muito fomentada na época da pandemia. Então, para o nosso planejamento estratégico de 2021, a gente estava muito focado nessa questão de como é que a gente vai disponibilizar avanços tecnológicos, como é que a gente vai acompanhar tudo que o mercado está demandando,
os nossos clientes do Grupo Açarense não são grandes obras, né, de infraestrutura, grandes obras de governo, são clientes pulverizados, clientes distribuidores de aço, pequenas construtoras. Então, assim, essa demanda também na época da pandemia foi muito forte. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente tinha essa estratégia de crescer no mercado nacional com excelência operacional, porque, né, o aço é um produto de certificação, né? Eu não posso dizer que eu vou fazer um aço melhor, mais bonito do que o meu concorrente, né? Tudo muito certificado e normatizado. É um commodity onde o preço também oscila de acordo com o mercado global, né? Não é só mais o mercado nacional. Então, a gente juntou isso da excelência operacional com a necessidade de diferenciação por inovação, como a gente falou aqui, seja por um novo mercado, por novos clientes e por meio do digital, já que a gente tinha um objetivo estratégico de disponibilizar avanço tecnológico para suporte ao negócio e à experiência do cliente. Então, o foco era o cliente, né? Por mais que a gente tenha muitas iniciativas de transformação e de avanços tecnológicos na nossa indústria, na redução de custos, mas o foco sempre foi a experiência do cliente. Então, foi criado esse projeto de gerar transformação no modo de fazer negócios por meio da utilização de tecnologias digitais. De novo, não é simplesmente pegar e deixar de usar o nosso vendedor interno ou o nosso representante e fazer e vender por WhatsApp. A ideia era realmente assim, como é que a gente alcança novos clientes, quais são os novos mercados que estão disponibilizados por meio do digital. Então, assim, a gente fez, como eu falei do Silvio Meira lá no começo, a empresa dele é a TDS Company, e a gente fez uma parceria, né, nessa época, usando o método deles para essa descoberta, né? Eles têm uma plataforma estratégia, que nos permite passar por todos aqueles ciclos que a gente, né, conhece muito na teoria ou no que a gente lê por aí, da questão de quais são as oportunidades que estão, né, no mercado. Então, tem uma parte muito forte de ciclo de oportunidade. A gente formou um grupo de 40 pessoas, um grupo multidisciplinar, de novo, tudo na pandemia, então tudo online, de diferentes perfis e diferentes áreas, então uma forte diversidade nesse grupo. E começamos a levantar essas ideias voltadas para a transformação no modo de fazer negócio, né? De novo, esse era o foco. E usamos a dinâmica de design que utiliza o método de divergências e convergências, né? Tudo isso bem estruturado pela plataforma, porque quando você faz isso na plataforma, depois você tem todas as informações, os dados do que está lá e de como isso foi colocado por todos os participantes. E a partir disso, você prioriza algumas das iniciativas para fazer os famosos protótipos e MVPs. Então, a gente passou para a etapa de prototipação. Então, isso foi um ciclo grande. Aqui a gente está falando, mas foram 8 meses. Lá na frente eu vou mostrar para vocês que também isso é importante. A gente não transforma negócios, né, com visão de curto prazo. É realmente um aprendizado e um errar e fazer várias vezes. Sempre que às vezes, quando eu mostro esse case, as pessoas me perguntam, mas vocês tinham patrocínio? Né? Como é que a empresa viu isso? Então, assim, a gente dentro desse modelo, né, definiu vários cenários. Como eu falei, lá nesse grupo formado, sim, a gente tinha um patrocínio, inclusive, né, da nossa vice-presidência, da vice-presidente, que é a responsável pela área de tecnologia, que é responsável também pela área comercial, pela área financeira. Então, tem muito esse chapéu de entender que o investimento, né, não era tão grande. Então, a gente definiu cenários, definiu personas, essas oportunidades que eu falei para você, ou seja, quem é a pessoa, quem são as pessoas que nós temos hoje, que nós queremos atingir. Então, várias possibilidades e sempre pensando mesmo no o nosso cliente atual, como é que a gente poderia potencializar e utilizar disso. Porque em muitas formas, né, nessa questão das oportunidades, a gente fez várias entrevistas com clientes. Então, assim, como é que a gente ajuda o nosso distribuidor? O cliente da Cearense é um distribuidor que vende para o consumidor final. A ideia não é passar direto, né, e matar o nosso cliente, ao contrário, é potencializar, porque, inclusive, é um dos o propósito da Cearense, fomentar o crescimento do nosso país, fomentando o crescimento dos nossos clientes. Então, são os nossos clientes que vão crescer, que vão fazer a gente crescer e que vão fazer o nosso país crescer junto. Então, de todo esse ciclo que eu falei de 8 meses, saíram algumas hipóteses,
né, essas hipóteses. É, como eu falei primeiro, é criar um ambiente de conexão digital que atrai e retém os consumidores finais, gerando novos negócios para os nossos clientes distribuidores, né, e prestadores, deixa eu tirar aqui o papel, e prestadores de serviço. E aí não seria só vender, né? Também empoderar esses clientes dando a eles ferramentas de gestão para potencializar os negócios com o grupo açarense. E fornecer dados, insights sobre o mercado do aço, porque, de novo, os nossos clientes são pequenas e médias empresas. Mais de 80% dos clientes da Cearense. Então, ainda existe, todo nessa descoberta, a gente descobriu o nível, inclusive, ainda de analógico que eles são, a dificuldade com o digital. Não era simplesmente criar um marketplace e botar todo mundo para vender aço lá, né? Primeiro, porque isso não é um modelo novo, e segundo, porque a gente conheceu mais de perto exatamente as dores, as dificuldades dele. Assim, a gente tem cliente que teria dificuldade, por exemplo, até de fazer um upload de uma foto no marketplace, né? Então, a gente também criou essa hipótese de capacitar esses distribuidores, gerando conhecimento técnico voltado ao mercado do aço e aprimorando a gestão dos negócios, ou seja, fazer realmente uma rede, né, de colaboração que envolvesse tanto a oportunidade obviamente, de negócios, de venda, como de gestão e também de aprendizado. É, bom, a partir daí a gente começou a validar o conceito fazendo protótipos, a gente criou inicialmente até páginas, landing pages, né, como se chama, onde você mandava o e-mail para o cliente e quando ele clicava, não era ainda a plataforma, mas você pegava o formulário perguntando se ele tinha interesse em participar do experimento, né? Então, obviamente, isso a gente pegou a nossa base de clientes, que é gigante, mas também é primeiro com um foco muito específico para entender, pegar esses dados e entender quais os clientes que estavam dispostos a fazer isso. E a partir daí a gente começou a validar o produto, que é o que a gente chama de MVP, né? Criar um mínimo produto viável, ou seja, essa plataforma, esse aprendizado, como é que ele seria? É claro que nós não vamos, assim, no primeiro momento, contratar uma grande plataforma, né, como eu falei, de marketplace, ou também não vamos criar um grande streaming de cursos. Então, a gente foi criando MVPs, em produtos mínimos viáveis, de novo, com custo baixo. É a primeira, sabendo que, aí aqui a gente fala da jornada, que eu falei, a gente passou, né, alguns meses fazendo toda essa parte de cenário. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 6 meses, né? Mas foi um pouquinho a mais, até pessoas, oportunidades, e começamos a desenvolver esse protótipo. Então, daquele pessoal de 40 pessoas, também tem isso. A gente começou também pela plataforma de convergência e divergência, ela também nos dá informações de quem é que está participando mais, quem é que teve ideias que convergiram mais dentro da hipótese. Então, daí a gente fez um grupo menor, onde realmente isso foi reduzido a 6, 7 pessoas, para começar esse trabalho de prototipação. De novo, prototipação em plataformas pequenas, já prontas, loja integrada, coisas que você paga R$ 100 por mês. A plataforma, os primeiros cursos que a gente fez do aprendizado foram filmados internamente, com os nossos engenheiros que entendem de aço e tal. Então, realmente era protótipo, era MVP. Até que, durante esse tempo todo aqui de prototipação, a gente criou o laboratório em março de 22, o OCA, já com. E o que quer dizer OCA? Ele quer dizer oportunidade, conexão e aprendizado, e também é aço ao contrário, né? A gente fez também o nosso marketing, que também está muito presente. Como eu falei, é multidisciplinar, não é só gente de tecnologia, aqui tem gente do comercial, da logística, do marketing, também de tecnologia, para criar essa visão de negócio. E a gente até, inclusive, registrou essa marca, porque a gente pretendia, quando fosse para o mercado fazer a plataforma, usar realmente a marca e não utilizar logo de início a marca do Grupo Açarense, que é muito forte, tem uma credibilidade, mas a gente estava realmente em fase de experimentar. Então, o OCA, né, somos movidos pelo propósito de desenvolver oportunidades de negócios futuros de modo ágil e colaborativo, redesenhando a forma de pensar e agir do Grupo Açarense. De novo, assim, pela metodologia que a gente seguiu, a gente não ia chegar lá no coraçãozinho, no core business da Cearense, e começar a mudar e querer, né, como eu disse, não é mais um vendedor interno, não é mais representante, agora vamos vender. A gente começou a trabalhar nas bordas, né? Então, são oportunidades periféricas futuras. De novo, futuro, porque inovação precisa de tempo.
né? Então, assim, como eu já falei, a ideia era criar uma plataforma de conexão, desenvolvendo um ecossistema para facilitação de negócios e otimização de ganho entre distribuidores e clientes do mercado do aço. Então, a gente atua com inovação disruptiva, como eu disse, criando. É disruptiva, não é porque nunca foi feita nada, mas para o grupo açarense, como eu falei, são oportunidades periféricas no presente, mas que no futuro a gente acredita, chegar lá no futuro, que a gente estiver num ambiente onde, né, tudo é digital, onde isso realmente, que já é o que a gente vive hoje em muitos segmentos, a gente não pode simplesmente não estar preparado para nada, né, e começar a pensar nisso lá. Então, são novos produtos, serviços e modelo de negócio para estender os negócios que nós já temos hoje. E, obviamente, trabalhar em inovação em rede, transformações incrementais, visando a aceleração da performance de inovação. Então, a gente fez, como eu já falei, um ciclo de experimentação, aí estruturação, a gente matura a solução, está funcionando mesmo. Quando a gente botou a plataforma, como eu falei, o MVP no ar não era com o nome Açarense, era com o nome Oca. E aí a gente começa a estruturar, a acelerar, entender se o que tudo faz sentido, de novo, com dados, né? Todas essas plataformas, elas lhe dão dados, a gente, eu vou falar mais lá na frente, mas assim, verificou muitos clientes que não eram da Acerense, que não eram de segmentos, então a gente começou a entender que pode se fazer também, a partir da aceleração a gente faz spin-off. Spin-off é entregar a solução, né? Então tá aqui, o curso faz sentido, o aprendizado nesse sentido, a plataforma de vendas já fez esse sentido, é claro que o ciclo de experimentação aí ele passa para outro patamar depois. Bom, então a gente, como eu disse, fez nesse período de 1 ano e pouco, a gente fez 7 iniciativas, 5 MVPs e 3 spin-offs, que eu vou falar rapidamente. O primeiro é a parte de aprendizado, como eu disse, a gente fez bem um MVP e depois entregou todos esses cursos que estavam lá para o nosso RH interno, porque a gente tem uma plataforma lá de o trilhar, que a gente chama, né, o LMS, onde a gente começou a observar também que os nossos próprios vendedores ou até os nossos colaboradores não conheciam bem o nosso processo de produção de aço, qual é a aplicação dos nossos produtos. Então, foi como a gente disse, uma entrega desses cursos para dentro do nosso RH. Então, isso já foi interno. O segundo, isso aqui vai falar exatamente o que eu falei, um curso, 5 aulas e com NPS de 100, então isso foi entregue para abordar conteúdos de mercado e foi disponibilizado no nosso curso, na nossa plataforma interna. E o segundo, atuando nas dores do nosso processo, nós ouvimos nossos clientes e usamos com a ideação de um novo modelo de vendas, né? Então, a segunda entrega que a gente fez foi o Feiraço. Assim, como toda indústria, a cearense, né, vende aço, vergalhão, chapas, bobinas e tal, e tem produtos que são desclassificados, como a gente diz, por qualidade, né? Você não vende no mesmo preço porque não tem a mesma qualidade. Então, também já estavam lá nas oportunidades mapeadas, exatamente a gente dá um impulso nessas vendas. Então, a gente também dentro do laboratório fez essa oportunidade de fazer uma abordagem inovadora na venda de materiais reclassificados através de um evento dentro da organização. Então, conectamos os clientes, os vendedores, né, mostrando para eles qual era o tipo de defeito, tudo para que eles entendessem efetivamente o que eles iriam levar. Então, também a gente, né, nesse segmento, a gente alcançou 14% da meta mensal do comercial para esses produtos e também foi um spin-off porque a gente entregou esse modo de feiraço, né, para o comercial. E aí a gente foi para o mercado digital, que foi, como eu falei, a plataforma, que era uma plataforma, uma loja integrada, uma plataforminha simples, já de mercado, onde a gente configurou e começou a testar. Então, a gente teve um faturamento, assim, né, dentro dos 6 bi de faturamento da Cearense anual, é claro que não se compara, mas foi mais de 2,6 milhões, né, no faturamento na fase de prototipação, que se a gente pensar com todos os custos desse experimento, só isso aqui já pagou realmente, se a gente for falar de ROI, mas teve 97% de NPS, 97 de NPS, a gente teve muito feedback de cliente, né? Uma das grandes assim, apanhados, digamos, não só do faturamento desse experimento de vendas, é que teve
segmentos que ainda não eram aprofundados pelo Grupo Cearense, pequenas serralherias, construtoras, fabricantes de imóveis, comunicação visual. Então, estando mais próximo deles e cada compra no digital, ela, né, tem uma pesquisa, eles respondem, a gente com o WhatsApp vai acompanhando de novo, porque isso é pequeno, né? Porque isso era um MVP. Mas nos deu muitos insights, né, para que a gente conseguisse testar a nossa capacidade de expandir, porque a gente começou só em Fortaleza. Então, a gente expandiu também como experimento para o Ceará. Né? Então, atingimos mais de 35 novas cidades no Ceará. Então, até que chegou o momento em que, como eu disse, foram mais de 150 feedbacks, avaliação no Google de 4.9, 97 de NPS. E aí chegou o momento da gente fazer o spin-off do que era o e-commerce do Oca, né, que era o MVP, esse que está em rosazinho, para o e-commerce do Grupo Cearense, que a gente lançou agora em julho. Então, assim, e-commerce, né, não é mas não tem nada de muita novidade. Para o Grupo Cearense, não deixa de ser uma nova forma. É um multicanal, né? Quando a gente fala de tecnologia ou de marketing, é vender de outra forma. Mas para o grupo, a gente acertou e já entrou com o e-commerce, com todos os aprendizados, tudo que a gente errou lá no e-commerce, é importante colocar isso, né? Teve preço errado, teve cliente que pagou e foi cobrado depois. Então, assim, todos os aprendizados que foram catalogados, quando a gente entra já com o e-commerce da Cearense, a gente já entra sem os erros, né? Sem esse tipo de coisa. Então, assim, como eu disse, foi um kickoff, então a gente estava com o laboratório testando e fez, agora em 15 de julho, o Go Live do nosso e-commerce. Está fazendo integração porque o a gente usa Salesforce, né, no comercial e usa SAP como RP, então são sistemas gigantes. O MVP não tinha nenhum tipo de integração, era tudo, como a gente diz, trabalhando o operacional humano por trás para poder o cliente achar que estava sendo integrado, né? Mas agora realmente a gente está em integração e a gente vai entregar até o final do ano o e-commerce todo integrado funcionando para a área de marketing. A partir daí a gente vai ter, né, os próximos passos. Mas ele está falando do e-commerce, sim, porque o nosso e-commerce também está focado no Ceará, então a ideia é consolidar o Ceará para depois expandir para o Brasil. Aí voltando para o laboratório, fazendo os testes e os novos MVPs na plataforma de conexão do mercado do aço. Bom, então aqui é uma frase que eu acho que fala muito, né, do que é inovação, é assim, nasceu perfeito, nasceu tarde. Ou seja, se a gente tivesse esperado criar toda a plataforma no mercado do aço, com vários clientes lá dentro, né, estudando, fazendo várias pesquisas e tal, talvez a gente não conseguisse ter toda esse aprendizado, esse erro e acerto, com o custo baixo, de novo, digo, para poder a gente ir avançando. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que foi no tempo aí, faltando 3 minutos, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, assim, mais uma vez agradecer aí, né, o Afonso tem meus contatos, estou vendo que ele entrou aí. Obrigada, Afonso, pelo espaço. E qualquer coisa, assim, qualquer, né, tipo de benchmark, né, de troca de experiências, a gente sabe que esse caminho aí de testar, de experimentar. Às vezes as empresas querem fazer, mas querem fazer com 3 meses, com ROI, com resultado, e eu acho que é esse né, o grande problema. Mas é isso. Eu não sei se tem uma abertura, tem algum espaço para pergunta, acho que não, né? Porque já acabou o tempo, mas estou aqui à disposição de vocês. Cíntia? Oi, professor Afonso, tudo bom? Quanto tempo? Então, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem. Obrigado pela sua apresentação, Cíntia, e muito interessante ver, né, o setor, né, pelo menos para quem está do lado de cá, né, nota que o setor da siderurgia, o setor comercial de aço, Uhum. ele um pouco aparentemente distante dessas coisas de inovação e tudo mais. Então é muito Isso. bom a gente ver como é para todo mundo, né? A É, inovação é para todos, né? é. Muito É bom como a ver gente esse diz, exemplo aí. né? É o que eu falei no começo, um segmento super tradicional, é uma empresa, né? Assim, mas como não dá para esperar achar que só o laço, né, não vai entrar nesse mundo aí que a gente já está vivendo, como eu disse, já é presente, né? Nem é mais futuro.
Pois é, e a parte cultural também, né? Interna deve Isso. ter tido seus desafios, né? Olha, eu também tenho que também dar aqui os louros ao Afonso, que foi meu orientador. Na época do mestrado, eu fiz um trabalho todo de estratégia com cultura organizacional, e assim, não vim falar sobre isso aqui hoje, mas poderia ter vindo, porque também avançou muito, viu? A gente está com um trabalho muito legal lá, sobre cultura. Que, que bom, Cíntia, que bom. Parabéns aí, viu? Viu? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para vocês e bom Um evento. abraço a todos aí. Tchau, bom evento.